Bom dia, a gente é de segundo ano 2 e a gente está com uma obra de... Não é? Mas aí eu falo o nome do autor primeiro. A gente está com uma... Vamos lá de novo. Vai. Bom dia, a gente é de segundo ano 2 e a gente está com uma obra do Dr. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente pegou algumas pautas que retratam esse livro e a gente vai fazer algumas perguntas para a professora de português, Alcione. Oi, Oi, bom dia. Bom, a primeira pergunta que a gente escolheu para a senhora é porque no início do livro tem algumas cenas que retratam muito sobre o racismo, o jeito que ele tratava os escravos e tudo mais. Aí, para a senhora, o que é o racismo, né? E como ele está relacionado com a obra? O racismo ele é uma discriminação que você faz a outra pessoa muito por conta da raça, da etnia dessa pessoa, da origem dessa pessoa, ou nos termos atuais, da cor dessa pessoa. Isso é o racismo, isso é a discriminação explícita. E ela está relacionada com a obra porque Machado de Assis, no geral, ele trata essas questões sociais em suas obras, e ele trata, principalmente nesse livro, de uma forma bem irônica, porque é uma característica de Machado de Assis, trabalhar essa ironia social, e ele utiliza ainda mais esse tom da ironia mais reforçado nessa obra, por conta que o autor é um autor que já morreu e volta para contar a história. Então, um defunto, teoricamente, ele não pode mais ser preso, sofrer nenhuma repressão socialmente. Então, por ele ser um autor que já morreu e voltou para contar essa história, ele tem mais liberdade. Por isso que Machado de Assis utilizou esse personagem, né? E ele trata do racismo bem no início da obra, quando ele fala sobre a infância do autor principal, do personagem principal, né? Que é Brás Cubas. Inclusive, ele fala que na infância ele tinha um apelido que era Menino Diabo, porque ele era assim, bem danadozinho com os escravos. Por ele ser uma criança de família rica, eles tinham escravos, e naquela época ele utilizava os escravos como se fossem brinquedos. Então ele pedia que esses escravos, ele fazia os escravos de cavalinho, por exemplo, né? Como hoje as crianças compram os cavalinhos para brincar. Naquela época ele utilizava os escravos de cavalinho. Então, algumas cenas do livro também, alguns capítulos, enfim, ele mostra um pouco sobre desigualdade social, preconceito, e algumas coisas são bem... retrata muito nesse livro. Aí eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a desigualdade, tanto daquela época quanto nos dias de hoje, e preconceito também. Essa obra é uma obra que conversa muito, dialoga muito com a nossa realidade. Por conta dessa característica de Machado de Assis, de fazer uma crítica social, mas bem especificamente na obra, ele trata da desigualdade social quando o autor principal, Brás Cubas, deixa, por exemplo, de se relacionar com uma personagem porque ela é manca, por exemplo, né? Então ele se acha superior a uma pessoa que tem um problema, por exemplo, ou em outro momento ele deixa de se relacionar com outra personagem porque a personagem não é da mesma situação, da classe econômica que ele, por exemplo, e ele deseja se relacionar, né, não ter um relacionamento com Virginia, que é a personagem que ele tenta fazer um casamento arranjado por ela pertencer à mesma classe social. Só que na verdade ele não gosta dela, ele quer manter as aparências. O que acontece muito hoje, né? Muitas pessoas se relacionam muito por status, não por amor. Infelizmente acontece isso, né? Infelizmente, acontece com frequência. Aí, qual obra, literatura ou filme, faz que você indicaria que trate também sobre essa temática? Bom, tem outras obras de Machado de Assis, mas indo para os clássicos, assim, eu posso citar Capitães de Areia, que é um livro também que fala sobre a desigualdade social, só que ele é mais voltado para crianças que moram na rua, mas de certa forma de desigualdade social. Tem um livro também que ele é bem recente, de um autor, eu não lembro o nome do autor, mas é um livro recente, acho que ele foi lançado em 2020, que se chama O Avesso da Pele.
É um livro que fala do personagem, conta a história, ele é um personagem negro, o autor também é negro, então ele conta a história de toda a sua infância até a fase adulta, até como o pai dele morreu com a bala perdida por ser negro, foi confundido com outra pessoa, que acontece também muito, né? Socialmente, no contexto de violência da pele. Tem uma escritora que fala muito sobre desigualdade social, sobre racismo, que é Chimamanda. Ela é africana, da Nigéria, na verdade, e ela escreve muito sobre isso. Tem um livro dela que é No Seu Pescoço, que é um livro de contos, então tem vários contos voltados para essa questão da desigualdade social. E tem o livro Hibisco Roxo também, que fala da desigualdade social. Tem muitos outros livros, né? Mas eu vou citar esses três. Qual a principal crítica do livro para a senhora? A senhora acha assim? O livro fala sobre, além da desigualdade social, que fala um pouquinho da escravidão, né? Porque a sociedade da época era essa forma. A forma como a sociedade era organizada era dessa forma, naquela pirâmide social, que tinha uma classe social mais elevada, mantinha o poder, detinha o poder, em detrimento daquelas pessoas que não tinham, e principalmente as pessoas brancas que estavam no poder, né? Negros, consequentemente, eram subordinados. Mas a principal crítica, a Machado de Assis fala sobre o cientificismo, ele dá esse nome, né? Cientificismo, que é as pessoas acreditavam, a sociedade da época, teoricamente, né, que não aconteceu na prática, mas teoricamente eles acreditavam que a ciência poderia levar ao progresso. E como ele representa isso? O autor principal, ele produz em plástico, é chamado em plástico das cubas, que é como se fosse um medicamento que ele estava tentando produzir para curar todas as mazelas do mundo, segundo ele, né? Só que ficou muito na teoria. Ele desenvolveu isso em plástico, só que antes de colocar em prática, ele morreu. Mas a verdadeira intenção, que é a crítica do autor, a verdadeira intenção dele, ele dizia que queria produzir isso para acabar com as doenças do mundo. Então, na verdade, ele não era isso que ele queria. Ele queria ter o nome dele estampado em todos os lugares, como acontece hoje. Às vezes as pessoas têm uma causa que diz, é uma causa nobre, eu vou ajudar aquela determinada instituição. Mas na verdade as pessoas não querem ajudar, elas querem ter um nome exposto, né? Só outras pessoas na sociedade em geral saber que ela está ajudando. Então é uma ajuda que é muito em benefício próprio, não em benefício do outro. Claro que o outro se beneficia também, mas o objetivo principal é você aparecer, estar na mídia, né? É essa a atividade social que nós sabemos faz. E para a senhora, qual a importância dessa obra literária brasileira? A obra, por isso que ela é um clássico, né, da literatura, porque por mais que o tempo passe, se você for olhar quando essa obra foi lançada, a sociedade era totalmente diferente. Hoje nós vivemos em uma outra sociedade com divisões totalmente diferentes da época, com um contexto social totalmente diferente, mas ela permanece atual, porque ela inicialmente é um marco da literatura realista, né, costuma dizer que é o início, é algo que marca o início do realismo no Brasil, com Machado de Assis, mas ela é uma obra que ela é clássica principalmente por ela ser atual. Independente da época que ela for estudada, lida, você vai encontrar algum aspecto relacionado com a atualidade. Tanto é que Caiola não é negra. Inclusive, por isso a gente fala que assim, no ensino médio a gente precisa conhecer algumas obras que são clássicas, não só pela obra em si, não só você saber a história de Brás Cubas, por exemplo, mas você tem que ler e perceber como ela se relaciona com a atualidade, que é mais a forma que o Enem cobra, né? Como essas obras estão relacionadas com a nossa sociedade atual. E por último, a pergunta que não quer calar, professora. Qual é o personagem preferido da senhora? Que a senhora assim, mais gostou? Dessa obra? Sim. O principal, o ator. E por que ele? Porque eu acho ele muito ele usa muito sarcasmo. E eu acho que tem uma semelhança, porque eu sou muito assim. Inclusive, eu estava dando aula de figuras de linguagem, estava falando sobre a figura de linguagem de ironia. E é horrível quando você fala com uma pessoa sendo irônica e essa pessoa não entende a ironia, né? Você tem que explicar e aí perdeu toda a graça. Então, na obra,
autor, Machado de Assis, ele é assim. Em todas as obras dele, ele traz esse sarcasmo, mas nessa obra específica fica muito explícito a forma como ele faz isso. E eu gosto do autor principal, porque no final, porque ele tenta fazer várias coisas e nada dá certo na vida dele. Ele tenta casar com uma. Ele acha, né, que gosta de uma pessoa, só que quando descobre um defeito, aquele defeito entre aspas, né? Um defeito da pessoa, ele já não quer mais, ele queria uma pessoa perfeita, que não existe. Então, assim, ele diz no finalzinho do livro que ele tentou várias coisas e nada deu certo. Aí ele diz, eu gosto desse finalzinho, que ele diz assim, pelo menos que ele não casou, não teve filhos, ele só é uma pessoa rica. Então, a crítica que Machado de Assis faz é que ele era uma pessoa medíocre e inútil para a sociedade. Não fez nada que pudesse agregar socialmente. Aí ele sabe disso, ele é irônico porque no final ele diz que sabe da inutilidade dele, mas ele disse que não casou, não teve filhos, pelo menos ele não passou para ninguém o legado dessa miséria ou dessa mediocridade dele. Porque imagina, você é uma pessoa que tem todas as características ruins e você tem filhos, teoricamente você vai criar seus filhos de acordo com o que você acredita. Então, se ele tivesse tido filhos, ele ia ter mais filhos como ele, uma pessoa que não agrega nada na sociedade. Mas ele fala ironicamente, né? Pelo menos eu não vou passar para ninguém o legado dessa miséria, dessa mediocridade. Isso eu gosto. E é isso, obrigada, professora, por aceitar nosso convite. E falar sobre esses assuntos tão importantes, né?